Olá, boa noite, torcida brasileira. Vamos juntos em fazer mais uma edição do Revista do Esporte, embalados pelo clima decisivo dos estaduais, mas não só por eles. Hoje tivemos definições de vagas na Champions, amanhã teremos definições na Europa League, que você verá com a gente aqui a partir das 15h45 da tarde. O líder do campeonato inglês vai desfilar sua elegância aqui na tela da TV Cultura, diante do Sporting, partida que vale vaga nas quartas de final da Europa League. Tá pensando o quê? Tem também Série A2 em momentos decisivos. Vamos falar ainda das mudanças nos formatos do Mundial de Clubes e da nossa Copa do Mundo. Falo nossa porque a FIFA trata como se fosse dela, mas na minha opinião, modesta opinião, a Copa deveria ser tratada como um patrimônio da humanidade. Para mexer, deveria ser necessário convocar um plebiscito planetário, Arnaldo Ribeiro, Roberto Reino. Não devia, Riva? Devia, concordo com você, mas infelizmente está girando o lado financeiro, fala mais. O poder da grana, poder que da grana, destrói coisas belas. Quanto mais clubes tiver, quanto mais seleções tiver, é melhor para uma entidade que manda no futebol. A gente volta no assunto, com certeza volta no assunto. Eu gosto também de trazer aqui para o Revista, às vezes, um pouco do bate-papo que a gente está tendo antes do programa entrar no ar. Uhum. E o Riva estava confessando que quando jogava, chamavam ele de temperamental, Arnaldo. Você acha que é verdade ou mentira? Nossa, eu acho que era verdade, eu acho que era verdade. Ele é meu amigo, mas eu acho que era verdade. Mas aqui, conosco, não é não. Não, mas aqui aqui o campo é outro, né? Aqui o campo é outro, o terreno é outro. Um pouquinho, né, Riva? Um pouquinho era. Eu não gostava de perder, nunca gostei. Tá vendo? Fazia parte. Isso é uma virtude. Então, essa também é a virtude do Revista, levar o Rivelino verdade. Bom, vamos começar falando então das semifinais do Paulistão, local, horário, tudo definido. A gente vai colocar primeiro aqui, depois a gente estela aí para vocês, para que vocês possam conferir e de repente se agendar. Então, no domingão, 4 da tarde, no Allianz Parque, Palmeiras e Ituano. E na segunda, Água Santa e Bragantino, na Vila Belmiro, 9 da noite. Vai dar para fazer aquele pré-jogo aqui, Arnaldo Ribeiro? Ah, sim. Na segunda, que é dia de revista também. Vamos começar pelo Água Santa e Bragantino. Como é que te soou essa escolha pela Vila Belmiro? Não quiseram o Canindé? Na verdade, eu acho que não surpreendeu tanto assim. A segunda-feira também não, a data do jogo, porque o Bragantino joga nesta quarta, vai para jogar nesta quarta contra o Ipiranga, lá no Rio Grande do Sul, pela Copa do Brasil, uma viagem longa. Então, se o jogo do Palmeiras é no sábado, o jogo da TV aberta, maior visibilidade, não faria sentido o Bragantino jogar... o jogo do Palmeiras domingo não faria sentido o Bragantino jogar no sábado. Sim. Aí, jogar na segunda, acho uma boa medida. E o Água Santa, a gente já vinha falando, Vladimir, mesmo se ele fosse líder do grupo do São Paulo, provavelmente ele não mandaria o jogo em Diadema. O jogo, mesmo se fosse Água Santa em São Paulo, não São Paulo e Água Santa, seria no Allianz Parque, por conta da arrecadação, da maior possibilidade, maior atrativo. Então, eu imaginava que poderia ser mesmo na Vila Belmiro, que tem um bom gramado e é um bom palco para essa partida, levando em consideração que o mandante não vai jogar no seu estádio em Diadema. Pois é, você na segunda elogiou aqui o Pedro Caixinha e tal, e o Bragantino no ano passado caiu na semi pro Palmeiras, né? Então, mas eu acho, não sei se o Riva concorda comigo, eu entendo que esse time do Bragantino, que está crescendo, tem uma outra característica em relação ao time do ano passado, aos times do Barbieri. É um time mais competitivo e menos, como diria o outro, propositivo. É um time que joga mais no erro do adversário. Não tem tanta pretensão assim de impor o jogo. E o Palmeiras sempre se deu bem com aquele Bragantino anterior. Agora talvez seja uma outra história se eles se cruzarem lá na frente. Mas o momento do Bragantino é bom. É muito bom. Claro, o Água Santa também fazendo uma bela campanha. Agora, o que eu acho gozado é que eu vejo, né, o Campeonato Paulista, todo mundo falando, comentário que eu escuto muito, isso aí é um laboratório, isso aí não serve para nada, o treinador tem que ter... Aí saíram os grandes, já tem que tirar o outro tem que mandar embora o outro. Claro, é isso mesmo. Mas antes não valia nada. Vale ou não vale, né, Rio? Mas, lógico, eles têm que respeitar o campeonato estadual. A minha vida toda estadual, para mim, era muito importante. Até eu não tive a felicidade de ser campeão pelo Corinthians, estava uma fila enorme. Mas eu vejo o Bragantino num momento bom. E, de uma certa forma, claro, a gente vê mesmo que chega a um favoritismo total do Palmeiras, que joga, sem dúvida, manda em casa, joga. Eu acho que entregaram
Entregaram de bandeja para o Palmeiras. E o Palmeiras também vai desenhando também uma trajetória. Eu falei agora da história recente do Bragantino também. Está entre os 4 melhores do Campeonato Paulista uma década, né? Apesar que, se você fizer o recorte dessa década, acho que são 5 finais, 2 títulos. O Corinthians também tem o mesmo número de finais com 4 títulos, né? Quer dizer, na década, né? Sim, mas se continua assim, vai... Sim, mas se você... A década depende do recorte, né? O Corinthians não ganha desde 2019. Sim. Aliás, foi o último título do Corinthians, o Paulista 2019. O Palmeiras, recentemente, ele vem ganhando quase tudo, inclusive o Campeonato Estadual. E é favorito. É o que o Riva falou, muito. Não tem discussão. É favorito contra o Ituano e é favorito contra quem passar. Água Santa ou Bragantino. Porque o futebol é um jogo único, né? Então, às vezes, pode acontecer alguma desgraça. Mas eu vejo o Palmeiras muito forte. O São Paulo, que ficou fora das semifinais depois da derrota nos pênaltis para o Água Santa, voltou a viver o drama das lesões, que tem realmente assombrado o clube. Dessa vez, o meio atacante Galopo, né? A gente está vendo o lance da partida contra o Água Santa, ele substituído depois do lance, logo no início da partida, e teve confirmado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Não há previsão para o retorno, mas, Arnaldo, expectativa gira sempre em torno de 6 meses, né? Não, perdeu a temporada. É mais um jogador do São Paulo que não joga mais nesse ano. Assim como o Ferrarese, que curiosamente tinha sofrido a ruptura do ligamento cruzado num jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras, né, o zagueiro venezuelano, ainda no Paulista. Esses 2 jogadores, praticamente o São Paulo não conta mais para a temporada, fora outros lesionados que ainda não tem previsão de volta. Hoje o Igor Vinícius, lateral direito, operou o pubis. São vários jogadores com lesões sérias. Mas houve mudança. Hoje também foi anunciado mudança no departamento, no comando do departamento médico. Nós estávamos conversando aqui, eu e o Riva, antes do programa. É inegável que existe uma crise médica no Não precisamos ser especialistas aqui, mas, e também não podemos acreditar apenas na questão do azar, no mal olhado, etc. e tal, porque, vamos combinar, a quantidade de lesões e as questões de Mas dificuldade... a crise não seria de preparação, Arnaldo? Isso que eu ia falar. Depende. Também. Depende. Acho que existe uma combinação aí. Existe uma combinação. Até porque, eu digo médica também, porque são casos e casos. O caso do Igor Vinícius. Ele ficou o ano passado inteiro, ao final do ano passado, sem jogar para se recuperar na lesão do pubis. Começou o ano sem indicação cirúrgica. Passa 6 meses, ele vai fazer a operação. Então, a parte médica como ponto final de devolver, a ponto de não precisar voltar, né? Pois também Mas o Vladimir levantou um ponto e eu acredito muito. O esforço físico, o trabalho físico, às vezes também você faz com que você tenha certas lesões. Mesmo esse choque, essas coisas não estão preparadas. Mesmo lesão articular, que nem teve o garoto. E o artilheiro da equipe de São Paulo estava num momento fantástico. Perdeu um jogador interessante. Mas esse lado também, eu acho, é importante analisar. E você sabe que o Rogério, ele tem uma maneira de jogar hoje que é ligado a 200 votos para final. 200. Pega, bata, pega. A dinâmica é muito, muito forte, muito pegado. É um time que também marca pode muito. ter um papel nessa coisa toda. Mas é isso que eu estou falando. Aliar um trabalho físico forte para dar essa condição para esses jogadores fazer em campo o que o Rogério quer, às vezes, começa a estourar um aqui, estoura aqui, o que está acontecendo, porque é absurdo. É um absurdo. Mas e acho que aí a contrapartida total é o Palmeiras, que tem um time com a mesma média de idade do São Paulo, tem um tipo de jogo parecido com o do São Paulo. Intenso também. Tem um tipo de treinador parecido com o do São Paulo e tem pouquíssima lesão. Então, algo acontece, né? Não é só o muro que está separado, que tem grama que nasce de um lado e grama que nasce do outro, né? Ou que alguém jogou alguma coisa do outro lado para rogar praga, porque, vamos combinar, não é só isso, né? Não pode ser só uma questão de sorte e a gente azar. Que lida com informação aqui todo o tempo, a gente sabe realmente o Palmeiras está vivendo, eu na verdade não tenho esse número, mas a intuição já te mostra que realmente está muito baixo do outro lado também. Claro. Né? Bom, a segunda fase da Copa do Brasil segue nesse meio de semana. Amanhã tem jogo do Grêmio. Botafogo está em campo diante do Brasiliense. O Ituano também está jogando em casa contra o Ceará. Placar está em 1-1. A gente vai ver aí 3 times que venceram e se garantiram na próxima fase.
O Marcílio Dias foi até o Paraná enfrentar o Maringá. Os donos da casa levaram a melhor. Kaique cruzou e Morelli fez o primeiro gol do Dogão. No finalzinho do primeiro tempo, Robertinho selou a classificação inédita do clube paranaense para a terceira fase da Copa do Brasil. Seguimos no Paraná, onde o Curitiba recebeu o Criciúma no Couto Pereira. Com menos de 1 minuto de partida, Marquinhos Gabriel colocou o aurinegro em vantagem. E no final do segundo tempo, Aleph Manga igualou para o Coxa. E na disputa por pênaltis, Regis bateu a cobrança decisiva e classificou o Coxa. No estádio Independência, o América derrotou o Santa Cruz e passou de fase. O único gol do duelo foi marcado pelo argentino Benítez. O clube agora volta as atenções para o segundo jogo da semifinal do Mineiro, no domingo contra o Cruzeiro. Pois é, vamos fazer um apanhado aí, né? Falando de Volta Redonda está em campo também, jogando fora de casa contra o Atlético Goianiense, 0-0. A gente viu aí, a gente mostrou o Curitiba e o Arnaldo estava atentando para o Aleph Manga. A quantidade de vezes que a gente fala o nome dele. Faz muito gol, né? E foi revelado num campeonato estadual do Rio. Aliás, como o Lelê, que é do Volta Redonda, e foi comprado pelo Fluminense, foi revelado no campeonato estadual do Rio. Fase importante, jogo único, o empate vai para os pênaltis e vale muito, porque daí esses times classificados se juntam aos grandões lá na frente, né? Pois é, hoje se ouviu bastante também a coisa do Curitiba estar sendo procurado pelos times de São Paulo, aqui pelo Santos, pelo São Paulo mesmo, pelo Corinthians para fazer amistoso. Não sei se você chegou a ver sim, essa manchete. Muito tempo sem jogar, né? Falamos do Volta Redonda, o Vasco joga amanhã também, né? Recebe o ABC de Natal em São Januário. Então, tem muito time envolvido em decisão estadual que está jogando no meio de semana pela Copa do Brasil. Então, o Vasco vai fazer a decisão da semifinal com o Flamengo, vai jogar a quinta antes contra o ABC. E é importante passar. Então, nessa semana, tem alguns times que têm um acúmulo aí, um tanto quanto traiçoeiro. O Ituano mesmo jogou. Ituano vai jogar o Palmeiras, está jogando. E vai pegar somente o Palmeiras, né? Exatamente. Só isso, né, Rivelino? Só isso. Ó, e não esqueçam que no sabadão tem jogo de ida das quartas de final da Série A2. A gente vai colocar aí na tela para que você agende também. No domingo tem Paulistão, mas antes, no sábado, tem Série A2 a caminho da reta final, com a narração do Gil Arruda, comentários do Jameli. E a gente vai mostrar para vocês, então, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba em Urico Mursa, às 11. E a gente separou também aí o encontro dos dois times durante a fase de grupos. A gente vai rodar aí. As duas equipes se encontraram já no finalzinho da fase de classificação. Corria a 14ª rodada e deu 15, vitória por 1-0 na casa portuguesa. Aí, Arnaldo Ribeiro, eu diria para você que o time santista já não estava naquele embalo que mostrou no começo do campeonato. Né? Pois é, né? Ele deixou escapar as 4 melhores campanhas e aí vai ter que começar o duelo na sua casa, onde perdeu já para o 15. Então, para Portuguesa Santista ter chance, é fundamental a vitória na partida da ida nesse sábado. Senão vai ficar difícil. Definir lá no Barano de Serra Negra depois é complicado. Riva conhece bem lá. E 2 times importantes na minha vida profissional, quando jogava justamente o Paulistão, times fantásticos. A Burrinha lá de Santos e o 15 de Piracicaba. O torneio tá legal, mas essa também é outra virtude da Série A2. Deixar o Rivelino sentimental. Não é a primeira vez que ele saca essa, né? Exato, é verdade. Sinto falta desse time na Série A, pelo menos do Campeonato Paulista. Eu vejo aí a Portuguesa Santista, fico sentimental também. Tamo junto, Rivelino. Não tá sozinho, não. Olha, não perca esse nosso embalo, porque vem aí o segundo bloco do Revista do Esporte. Vamos falar de Libertadores, da nova versão da Copa do Mundo e sua centena de jogos. Vamos falar de futebol europeu, teve Champions de novo. E amanhã teremos uma tarde de gala aqui na TV Cultura com a Europa League. Iremos mostrar ao vivo o Arsenal, líder do campeonato inglês, decidindo a vaga nas quartas com o Sporting. Olha eles aí e a gente já volta. Revista do Esporte de volta e olha, amanhã é dia de acompanhar aqui com a gente mais um grande jogo da Europa League, jogo que vale vaga nas quartas, Arsenal e Sporting, que chegam para esse encontro assim. Tem Paulinho no Atlético também, de quem a gente vai falar também, Arnaldo Ribeiro, mas conta pra gente aí, você acha que Gabriel Jesus vai estar em campo? Acho que sim, na verdade, quando ele volta a participar de um jogo pelo Premier League, começando no banco, a volta seria paulatina, aos poucos.
E acho que como o Arsenal está nas duas frentes, o técnico Arteta tem revezado alguns jogadores, porque não dá para largar a mão do inglês. Imagina o Arsenal ganhar um título depois de tanto tempo. E está na mão, né? O City está no radar, mas está na mão. Então acho que ele vai revezar alguns jogadores. Estou achando que o Gabriel Jesus vai jogar. Eu vi o jogo contra o Fulham. Que jogo, que facilidade para jogar. Arnaldo, é um jogo importante esse, né? Contra o Sport. É um jogo difícil. O favoritismo, eu acredito que é do Arsenal. Também acho. Realmente, o que vem jogando. Eu não acredito que ele começa com o Gabriel Jesus. Pela maneira como jogou o time, a dinâmica que tem, o que encaixou, pode ser. Apesar que o Gabriel até entrou bem. Então, teve uma bola quase que ele faz um gol. Bateu cruzado, até bateu certo, o goleiro pegou bem. Antigamente chamariam isso de sinuca de bico. O Vênio não lembra? Sinuca porque de bico. O primeiro jogo 2-2, você mesmo, a gente comentava isso semana passada, você falou, o Arsenal não está usando o time titular, né? Então, mas agora é para ver como é que ele vai pesar isso aí, né? Então, não está usando inteiro o time titular. Na partida da ida em Portugal foi o time mais próximo do titular na Europa League até agora. E agora em casa... Então já pesou, né? Agora em casa, vem de um empate, vai para definir a classificação. Aí depois pensa na próxima fase, né? Eu acho que ele vai com tudo. É bem provável. Importante, né? Imagina ser eliminado. Exato. Aí atrapalha até o outro campeonato. Lógico. Bom, seguimos de europeu. A Champions League conheceu hoje os 2 últimos classificados para as quartas de final. 2 times que chegaram para decidir depois de vencer fora. O Real Madrid, que tinha feito 5-2 no Liverpool, hoje voltou a vencer por 1-0. E o Napoli, que tinha feito 2-0 no Eintracht, fechou com um agregado de 5-0. Ontem se garantiram a Inter de Milão e o Manchester City de forma notável, aliás. Veremos. Bom, Haaland muito falado, mas o Rivelino, na verdade, jogava no seu time, né, Rivelino? Eu jogava, ele tem uma característica, não é um jogador muito habilidoso, que toca bola, assim, né? Mas isso que eu falo, o City joga de um jeito que favorece o seu jogo. Sempre a bola está sobrando para dentro da área. E ele se coloca muito bem, fez 5 gols, e o moleque tem 36 jogos, fez 39 gols até agora. É uma barbaridade, o moleque é artilheiro nato. Mas agora vai falar, é um careca, é um Coutinho. Menos. Não, para a gente ser rápido até, Arnaldo, você falava que acredita nesse City jogando desse jeito, que está mais próximo do título do que outros mais plásticos. Eu acho mesmo. É um time mais físico, mais alto. Não é só pelo Haaland. A defesa também se reforçou muito. E era uma questão. O City muitas vezes fazia 2, tomava 3. Nessas situações, a defesa é muito forte também. É uma Champions League que não tem um favorito absoluto, embora o maior favorito de sempre passa. O Real Madrid passou bem pelo Liverpool. Mas é uma Champions League diferente que tem 3 italianos, que o futebol italiano está completamente desacreditado. Então, entre 8 ter Napoli, Inter e Milan, era muito pouco provável. Então, acho que dependendo, o sorteio sexta-feira, né? Dependendo do cruzamento, eu acho que o Manchester City é na minha opinião, um dos favoritos a vencer. Arnaldo, eu estou vendo, o Napoli é interessante. O Napoli joga muito, muito bom. No campeonato italiano está voando. Está sobrando. Acho que vai ser campeão italiano, né? 18 pontos na frente. É humanamente... E está mostrando o futebol inteiro. Tem 2 jogadores ofensivos que são mais fantásticos, muito bem mesmo. Bom, a gente faz um esquenta para o jogo hoje para falar dos brasileiros que estão atrás de uma vaga na fase de grupos da Libertadores. A gente vai refrescar a memória de vocês, tomando a liberdade de mostrar como foram os jogos de ida de Atlético Mineiro e Fortaleza. A vida do Fortaleza realmente parece complicada, né? Enquanto a expectativa com o Cudê só aumenta, né? O Galo ainda... O River até falava semana passada, acho que com razão, que o empate para o Atlético na Colômbia não seria um resultado ruim. O Galo até agora não jogou bem sob o comando do Cudê. Mudou muito, né? Novos jogadores, Edenilson, mas tem essa Patrick. expectativa que vai virar, né? Tem, eu acho que... na verdade, tem obrigação. É isso, né, Riva? Essa semana é uma semana obrigatória, porque o Galo tem que passar dessa fase para os grupos e passar pelo Atlético no Mineiro, perdeu a primeira partida de ida. Então, os jogos do Galo como mandante, hoje contra o Milionários, e no final de semana contra o Atlético, o Galo tem que passar. Depois a gente conversa, né, Riva? Depois aí é fase de grupos, é América na final do Mineiro, provavelmente, aí outra conversa. Tanto é que o Scudê, no jogo contra o Atlético Mineiro, lá ele poupou vários jogadores. Depois que a coisa ficou mais longa, ele começou a colocar esse e aquele dentro do campo. Já está pensando
nesse jogo contra o Milionários. Bom, e a gente tem novidades no futebol, né? No congresso da FIFA realizado ontem em Ruanda, na África, foram anunciadas mudanças no formato da próxima Copa do Mundo em 2026, que será sediada por Estados Unidos, México e Canadá. Na prática, aumentou bastante o número de seleções e teve o anúncio também do novo Mundial de Clubes com a participação de 32 times. Diria, loucura, loucura, loucura. Como a gente já falou da Copa do Mundo, vou pedir para a gente colocar aí rapidinho só o que acontece com o Mundial. O pessoal sentiu o tamanho do inchaço e a gente vai nele. A gente já falou da Copa, o Riva já falou essa questão da grana, né? É o mesmo então, princípio, aí, os 32, 8 grupos de 4, campeão de cada grupo se classifica. Mas você viu a data que é? É em julho. Em julho. Então você vê lá fora, o campeonato estão... Então, para começar. Aqui está no auge da temporada. Aí tem campeonato brasileiro... comendo solto. E como é que vai parar campeonato? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa... São 32 times. Quanto vai demorar uma semana? Não é possível. Pelo menos umas 2 semanas para viabilizar o mais. Avisando para as pessoas que esse ano fica assim, né? Sim. E aí depois... Então, e também avisando as pessoas que nesse Mundial de 2025 tem já 2 clubes brasileiros classificados. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo pelos títulos da Libertadores de 21 e 22. Os campeões de 23 e 24 também serão e ainda terão mais 2 vagas. Mas passar pelos europeus todos aí, cara. E o gozado é que em 25, 25, né, começa. Primeiro 25. Pois é. Vai jogar, que time vai jogar o Palmeiras? Quem sabe o Flamengo mesmo. Então, e aí amanhã o Gianni Infantino, o presidente da FIFA, deve ser reeleito para mais 4 anos. E aí a história dele, a conversa é que ele quer fazer o resto do futebol do mundo se aproximar do europeu. Tenho dúvida que com esse formato ele vai conseguir. Mais distância, eu acho. Riva, Arnaldo, prazer de sempre. Quem acompanha o Revista sabe que o Rivelino gosta de futebol, de tênis e de surf. Fazia tempo que a gente não lembrava, mas será com a grande conquista brasileira em águas portuguesas que vamos encerrar o programa de hoje. Foi lá que o brasileiro João Chianco Chumbinho venceu pela primeira vez uma etapa do Mundial, a disputada em Peniche, batendo na final o líder do ranking, o australiano Jack Robinson. Entre as mulheres, o título ficou com a Kathleen Simmer dos Estados Unidos, tem 17 anos, Chumbinho 22. Também foi a primeira vitória dela na elite do surf. E detalhe, hein? Com a vitória, o brasileiro Chumbinho passou a ocupar a vice-liderança do circuito. Muito obrigado pela companhia. Vamos para a água. Juízo, torcida brasileira.